Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos sobre os vestibulares. E hoje, uma correção, comentários, palpites e pitacos inédita, né? Como vocês já podem perceber aí, ó, prova da SPSEX, né? Escola Preparatória para Cadetes do Exército, né? Condição ali quase que obrigatória de ingresso na AMAN, né? Academia Militar das Agulhas Negras, ou obrigatória, não sei como que funciona isso. Mas enfim, né? É, eu tenho alguns alunos, né, que estão esse ano prestando a AMAN, né? E daí eu resolvi gravar esse vídeo para comentar um pouquinho sobre como a geografia aparece nessas provas, né? E a primeira coisa é que eu já vou direto para as questões de geografia, porque não tem nenhuma interdisciplinaridade, né? A prova é super vertical, né? Então, as questões de história são de história, as questões de português são de português, né? Mesmo que às vezes o texto ou o tema, né, toque em assuntos de outras disciplinas, as questões são bem verticalizadas, né, bem específicas. E aqui é uma especulação minha, talvez seja algo que seja esperado, né, de um militar. Bem, quando ele sai ali da academia, né, ele vai ser um cara de, embora oficial, mas de baixa patente, né, que ele tem que cumprir ordens, seguir regras, né, estar dentro ali de determinados protocolos, né. Então, talvez era isso que eles buscam na prova, né? Não alguém que pense ou que enxergue coisas, que ligue coisas diferentes, né? Mas que simplesmente, né, obedeça a comandos. E aí, as questões de geografia vão começar lá na 21. Então, aqui, ó, vários dos exercícios têm esse formato, né? Tem um texto base, alguma coisa, né? E aí tem alternativas para julgar em verdadeiro ou falso, né? Então, essa primeira questão é sobre algo que a gente não ensina no ensino médio, né? Pelo menos eu, faz muito tempo que eu não falo especificamente de latossolos, né? Eu até digo para os meus alunos que o tipo de solo que predomina no Brasil, ele é pobre, ele é ácido, mas eu não falo o detalhe do latossolo, né? Porque é algo assim, uma nomenclatura que não costuma aparecer, né, nos vestibulares principais no Enem, tá? Mas assim, latossolo é o tipo de solo que predomina aqui no território brasileiro, aquela terra meio amarelada, meio alaranjada, ácida e de pouca fertilidade, né? Basicamente o cerrado, né, vai ter bastante latossolo, ele vai induzir ali a formação de laterita, normalmente. E aí tem o texto, né? Latossolos caracterizam-se pela alta permeabilidade à água, podendo ser trabalhados em grande amplitude de umidade. Latossolos apresentam tendência a formar crostas superficiais, possivelmente devido à floculação das argilas, que passa a se comportar funcionalmente como silt e areia fina. Crostas superficiais, entendam, né, laterita, né, aquela casca dura na superfície do solo. Sobre os latossolos, né, afirma-se o quê? Primeira, né, por serem típicos de clima quente e úmido, tendem a enfrentar intensa lixiviação. Pessoal, latossolo é o solo que predomina no Brasil, né? Brasil é o país tropical. Então, quente e úmido, né, a característica do Brasil, lixiviação
é quando a umidade, né, tem muita chuva ali sobre o solo, né, e a água vai gerar ali o que a gente chama de intemperismo químico, né, levando embora alguns nutrientes do solo e causando reações químicas em outras. Essa é verdadeira. Então, como que você faz uma prova dessa até para ganhar tempo? Sim, a um é bem nítida que ela é verdadeira, né? Se não fosse a um, você vai procurar entre aqui qual que é verdadeira para você já eliminar algumas das outras alternativas. Ó. Então, assim, que tem a um como verdadeira, ó, a letra a letra C e a letra E, né? Vamos ver aí, ó. Por serem ricos em todos os nutrientes. A 2 é nitidamente errada, né? Assim, se tem lixiviação, não tem como ele ter todos os nutrientes, né? Então, uma anula a outra. Então, aqui, um é verdadeira, 2 é falsa. A gente já elimina a letra a letra E, né? Aqui não tem a 1, que a gente considera verdadeira, sobrou aqui C de cebola. Essa, 1, 3 e 5 são verdadeiras. A 3, laterização, a crosta ali, né? Formação de laterita, processo bastante experimentado por esse solo. Verdade. Já até adiantei. 4, eles somente se formam em áreas em que chuvas torrenciais ou muito volumosas ocorrem todos os meses do ano. Não é verdade, ele é um solo típico do Cerrado. No Cerrado, no clima tropical, chove no verão, inverno é seco, tanto que ele pega fogo, tá? Então a 4 é errada. 5, deficiência dos nutrientes, gera necessidade de calcário até para corrigir a acidez, né, desse tipo de solo. Então, letra C de cebola, tá? Então, mesmo que o aluno assim não ouviu falar de latossolo especificamente nas aulas, tem algumas pistas ali que a gente fala em aula, tá? A gente pode não usar essa palavra, mas esse assunto ele é tratado. Questão 22. Clênio, Cláudio e Kleber, hoje capitães do Exército, lograram êxito no concurso de admissão à SpaceX e posteriormente formaram-se juntos na AMAN. Hoje o capitão Clênio serve em Rio Branco, no Acre. Capitão Cláudio serve em Boa Vista, em Roraima. E o capitão Kleber serve em Criciúma, em Santa Catarina, né? E ele está dando até as coordenadas aqui de cada coisa. Ele quer saber, né, verdadeiro ou falso sobre o que ele está falando, né? E aqui, ó, assim, ó, sem considerar horário de verão, basicamente está falando de horário. Eu até vou mostrar para vocês um mapa de fusos horários do Brasil, mas eu lembro, ó, que o aluno sempre tem que ter na cabeça a imagem do mapa do Brasil. Meu. Se você saiu do ensino médio e não conhece o seu país, tem alguma coisa aí muito errada. E aqui, assim, ó, sejam gentis, imaginem que aqui é o Brasil, né? E ele dá coordenadas geográficas ali dessas cidades. Então tem Santa Catarina aqui embaixo, tem Roraima nesse ponto e Rio Branco ali no Acre, né? Marquei as 3 aqui. Lembro a vocês que aqui no Brasil tem 4 fusos horários. O primeiro é das ilhas oceânicas, mais ou menos ali por 30 graus, né? O outro é o horário oficial do Brasil, né, que pega aí centro-oeste, centro-oeste, sudeste, desculpa, centro-oeste não, nordeste, sudeste e sul, principalmente, né, e acho que Goiás no centro-oeste. Depois tem aqui o fuso de 60 graus. E por fim, né, o Acre acho que está no fuso de 75 graus, né? Então, né, só para ter um parâmetro aqui, vamos seguir aqui o que ele está falando. Cidades que servem os capitães Cláudio e Kleber têm horários diferenciados, pois estão situadas com relação à latitude e em hemisférios diferentes.
Para começo de conversa, fuso horário tem a ver com longitude, não com latitude, né? São as linhas horizontais, desculpa, verticais. Deixa eu até pôr aqui no meu coisinha as linhas verticais, né? Só para vocês saberem aqui, ó, para ficar bonitinho, mapa, fusos horários do Brasil. Aqui no cantinho, ó. Fernando de Noronha, as Ilhas Oceânicas, né? Maior parte do Brasil e da população brasileira está nesse daqui, né? Depois tem o de Roraima e o do Acre que ele mostra. Então, Santa Catarina, por exemplo, né? Se for 3 horas da tarde em Santa Catarina, é 2 aqui em Roraima e 1 hora lá no Acre, né? Então, para a esquerda, né? Sempre a gente vai atrasando. Mas a primeira é nitidamente falsa, né? Não é latitude, é longitude. E fuso horário não importa o hemisfério. Como ele quer as corretas e a 1 é nitidamente fácil, a gente já elimina a letra A letra C e a letra E. Por dedução, a 2 é verdadeira. Tanto na B quanto na D, a 2 é verdadeira. Então, a cidade que trabalha o capitão Clênio encontra-se às 5 horas atrasadas em relação ao horário de Greenwich e 2 horas atrasadas em relação ao fuso de Brasília. O capitão Clênio serve em Rio Branco, no Acre, 2 horas atrasado em relação a Brasília. Eu posso vir aqui e olhar isso, ó, né? Aquilo que eu falei, ó, Brasília, se for 3 horas, aqui no verde é 2, aqui é 1, né? Então, assim, a 2, nitidamente correta. Depois, 3. Todas as capitais dos estados do Sudeste e Nordeste do Brasil estão abrangidas pelo mesmo fuso onde trabalha o capitão Kleber, né? Kleber cresce em Criciúma. Todas as capitais do Sudeste e do Nordeste, ó. Toda a região Sudeste, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Espírito Santo está no mesmo fuso horário. E toda a região Nordeste, aqui os 9 estados: Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Todos no mesmo fuso horário. Então aqui, opa, 2 e 3 correta. Se a 2 e 3 está correta, né, é a letra D de dado, né? Vamos ler a 4 só para saber por que ela está errada. Se em determinado momento o capitão Cláudio perceber que seu relógio está marcando 17 horas, capitão Cláudio serve em Roraima, né? Significa que o capitão Clênio e o Kleber estarão marcando, respectivamente, 18 e 16 horas. Vamos fazer aqui por partes. Então, o capitão Cláudio serve em Boa Vista. Vou pegar aqui meu rabisco. Boa Vista está aqui no de 60. Então, se ele fala que é 18 horas aqui, em Roraima é 17 e em Santa Catarina é 19, né? Quem serve em Santa Catarina é o capitão Kleber. Capitão Kleber, ó, vai estar 19 horas, não 18 horas, né? Tá 1 hora para leste, 1 hora adiantado. Tá? E aqui, 3 capitães trabalham em cidades cujas horas estão atrasadas em relação ao horário do arquipélago de Fernando de Noronha, né? Ele está mais adiantado pela sua posição. Essa é correta. Mas assim, entender a mecânica, né? Você sempre vai jogando ali, vai eliminando, né? Ou que está muito certo, ou que está muito errado, para chegar nas respostas. Outro tipo de questão bem clássica da geografia: 2 mapas, 2 projeções, né? Aqui, nessa primeira, ó, a Groenlândia, né? É o lugar que a gente olha. Groenlândia gigantona, pouquinho, né, do tamanho aqui do Brasil, quase o tamanho da América do Sul, né?
Isso aqui é projeção de Mercator, A. E a B, ó, os continentes todos incumpridados, América do Sul, África, é a projeção de Peters. Item 1, né? Então aqui a gente também vai procurar as corretas. Projeção A, apresentada no momento histórico da expansão marítima e comercial europeia, caracteriza um momento de projeção cilíndrica conforme. Ela respeita o formato. Equivalente é a projeção B, que respeita o tamanho, que faz uma equivalência no tamanho. Olha a Groenlândia, ela é mais ou menos o tamanho do México, né? Um quarto do Brasil. Ela está bem menor aqui nesse mapa. Então a 1 é nitidamente errada. Já dá para eliminar a letra A letra C, né? Ficamos aqui entre a letra B, D e E, né? Bem, número 2. Projeções A e B podem ser consideradas representativas de projeção cilíndrica conforme. Não. A A é conforme, a B é equivalente. Então a 2 também está errada. Então já dá para eliminar aqui, ó. A letra A, que a 1 está errada, a letra B, que a 2 está errada, C e E. Sobrou aqui letra D de dado. Ó. Nem li as outras, tá? Mas eu vou comentar. 3. Projeção A, pelo seu caráter eurocêntrico, olha lá a Europa no centro, mostra que projeções além das soluções matemáticas são produtos culturais. Verdade, né? Inclusive tem um pessoal que defende que a gente tem uma autoestima baixa, porque a gente olha, né, e vê aqui o Brasil, país do sul, lá embaixo, né? O nosso coisa de complexo de vira-lata. 4. Projeção B, embora eurocêntrica, foi publicada no decorrer do século XX, né, em que seu autor sustentava sua projeção com base em argumentos políticos sobre sua luta da igualdade entre os povos. Também verdade, né? E aqui a 5, as projeções A e B, embora indicativos das projeções cilíndricas, representam a escolha de uma mesma solução matemática para o problema. Não é a mesma solução, elas são cilíndricas, elas têm uma mesma origem na forma geométrica, mas a solução matemática é diferente, porque uma privilegia o formato, a outra privilegia a área dos países. Próxima. Aqui também, ó, assinale a alternativa correta. A quarta aí desse jeito. Deixa eu tomar um gole d'água. Numa pista que mede exatamente 600 metros, teve sua localização grafada, riscada, numa representação cartográfica a partir da utilização de um traço retilíneo de 6 centímetros. Então aqui, né, ele quer o seguinte, pista 600 metros tinha 6 centímetros. Ora, um tamanho aí relativamente pequeno, né, para um mapa, né? Geralmente, quando a gente está falando de mapa, a gente fala de escalas que são muito maiores, né? Mapas representam quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, às vezes com 1 centímetro. É só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, 600 metros é igual a 6 centímetros. Portanto, né, 1 centímetro é igual a 600 dividido por 6, que vai ser aí 100 metros. Né? Na dúvida, faz a regrinha de 3, mas é isso. Aqui, a 1 é verdadeira. Se a 1 é verdadeira, a gente pode eliminar meio que de cara a letra A
a letra D, né? Ficamos entre essas outras. Numa representação cartográfica de escala 1 para 25.000, o traço representativo da seguinte pista alcançaria 8 centímetros. Olha só, essa daqui, 1 centímetro é igual a 100 metros. Se eu for converter aqui em centímetros, né? Cada metro tem 100 centímetros, eu acrescento mais 2 zeros. Então, em centímetros, a gente está falando, ó, de 10.000 centímetros, né? Se eu for converter isso para uma escala de 25.000, a gente acabaria chegando, né, num número aí muito maior, né, do que os 600 metros. Não faz sentido aqui, tá? Depois o 3. No caso em tela, percebe-se ter havido uma perfeita adequação entre, né, a escala geográfica analisada e a escala cartográfica utilizada. Verdade, né? Porque aqui está fazendo sentido a afirmação. Né? Mas, assim, ficou com dúvida nessa? Deixa essa em suspense. Aí a gente fica, né, entre a letra B, né? Aqui a gente já eliminou a C, a D também, né? Mas, ó, ficamos entre essas duas. Daí vamos olhar aqui a 4 e a 5 para ver qual que faz mais sentido. Para representar a pista com riqueza de detalhes, poderia ser utilizada uma representação cartográfica de escala menor, né? Escala menor tem menos detalhes, né? O que tem mais detalhes é uma escala maior, né? O que seria uma escala maior? Eu cortar aqui alguns zeros, né? Ao invés de ser 1 para 10.000, eu fazer uma escala de 1 para 1.000, né? Eu tenho que precisar de um papel grande, né? Mas aí eu teria mais detalhes, né? Então, assim, essa daqui tá nitidamente errada. A 5 está correta. A pista de pouso de 600 metros de comprimento dificilmente seria visualizada numa escala cartográfica de 1 para 1.000.000, né? Então, assim, 600 metros seria bem um pinguinho, talvez. Nem sei se isso apareceria, né? Só para a gente ter uma ideia aqui de escala. Ó. Aqui no Google Earth, eu consigo fazer o seguinte, ó. Legenda de escala. Eu tenho que aproximar um pouquinho mais. Ver se ele aparece. Aqui, ó, escala. Qual que é o número que ele fala? 1 para 1.000.000. Então, corto 5 zeros, 1 para 10 quilômetros. Ó, mais ou menos aqui. Então, aqui, mais ou menos 1 centímetro. Ó. 10 quilômetros. Vai estar fora aqui a escala. Deixa eu ver se ele reinicia. Que aqui eu tracei, ó, 10 quilômetros. Ah, tá, 10 quilômetros é o total, não é o centímetro aqui. Então, tudo isso é igual... Ele não fica... Aqui, ó, mais ou menos a mesma medida. Né? Em centímetros, isso aqui deve dar pelo menos uns 3 centímetros, 10 quilômetros, né?
Voltando aqui, uma pista de pouso de 600 metros, dificilmente visualizaria numa escala de 1 para 10. Né? Isso mesmo, né? Não daria. 600 metros, ó. Vamos pegar aqui e voltar. Aqui tem 10 quilômetros. Vou pôr aqui 600 metros. Ó, 670. Ó, uma escala de 1 para 1 milhão, acho que seria mais ou menos isso. Está dividindo em 4, mais ou menos isso, um pontinho. Ó. A gente não veria aqui. A gente veria, né, uma quantidade de quilômetros maior, mas aqui a pista mesmo, eu tenho que aproximar muito para vê-la. Então aqui, né, voltando, 5 é correta, a 3 é correta também e a 1 é correta. Letra B de bola. Depois, retratando o Chimborazo num corte transversal, a Naturgeomade ilustrava de forma impressionante a natureza como uma rede. O SpaceX, falta umas fotos aí, ó. Porque se procurar assim, Naturgeomade Humboldt, essa é uma das imagens mais clássicas aqui da geografia, né? O desenho do Humboldt, onde ele faz aí os estratos da vegetação, né? Na medida que ele foi subindo ali o Monte Chimborazo no Equador, ó como a vegetação vai mudando, né? De acordo com a diferença de temperatura. Nela, Humboldt mostrava as plantas distribuídas, variando as espécies subterrâneas de cogumelos aos líquens que cresciam logo abaixo da linha de neve. No sopé da montanha ficava a zona tropical, de palmeiras. Mais acima, os carvalhos e arbustos parecidos com samambaia, que preferiam um clima mais temperado. A partir da distribuição da citação acima, né, o pesquisador alemão pôde observar o quê? Né? É a letra A, diminuição da biodiversidade com o aumento da altitude. Quanto mais alto, fica mais frio. Né? No clima tropical equatorial tem maior biodiversidade, o ambiente é propício à vida e à diferenciação. No clima temperado, tem uma seleção maior de espécies, né? Então, a gente vai ter ali uma quantidade maior dos mesmos indivíduos, né? Não vai ter tanta biodiversidade, né? Por isso que onde tem pinheiro, por exemplo, é só pinheiro, né? A floresta temperada é só aquelas árvores que perdem a folha, né? Não é tão rica em número de espécies que nem uma floresta amazônica. Letra B, a exígua biodiversidade das regiões equatoriais está errada. Inexistência da relação entre altitude e tipo de vegetação está errado, porque o clima determina a vegetação, quanto mais alto, mais frio, né? Então tem essa interferência. Letra D, rarefação dos tipos de vegetação conforme a variação latitudinal, né? Ele está mostrando uma montanha. Até há uma variação disso nas latitudes, mas no que ele está citando aqui da montanha não tem latitude, tem altitude. E letra E, total devastação, quem devasta é homem, né? Humboldt não estava muito preocupado com isso naquela época. 26. 5 cadetes da mesma turma viajaram de férias para suas cidades de origem, com uma missão: registrar o horário aproximado do fim do dia claro, né, em suas respectivas cidades de origem no dia 22 de dezembro de 2023. Cada um procurou um ponto de observação privilegiado para fazer o registro do horário ao tempo em que o sol desaparecia no horizonte, findando-se assim totalmente a claridade diurna. Cada um procurou um ponto de observação privilegiado para fazer o registro do horário ao tempo em que o sol desaparecia no horizonte,
findando-se assim totalmente a claridade diurna. Ao se compartilhar os respectivos registros, os cadetes perceberam que nenhuma das cidades a duração do dia claro foi igual. Assinale a opção que indica a cidade com o fotoperíodo mais longo. Olha a data, 22 de dezembro de 2023. 22 de dezembro é o dia que começa aí o verão no hemisfério sul, né? Então, assim, quanto mais ao sul, quanto mais meridional, vai ser maior a duração do período de luz, né? Perto do Equador, é basicamente 12 horas de luz, 12 horas de escuridão o ano todo. Mas na medida que a gente se afasta aqui da linha do Equador, tem uma mudança, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora no finalzinho de junho, né? E a gente está no período, né, que as horas de escuridão, onde eu estou aqui perto do trópico, né, elas são maiores do que a hora de luz, né, a quantidade de horas de luz. Então aqui, ó, das cidades, né, ó, Manaus está bem perto do Equador. A gente vai descendo, né? Então, o fotoperíodo mais longo vai ser aquela que está mais longe do Equador. Obviamente, letra E, Porto Alegre. Tá? Depois, 27. Aqui, ó, é uma questão bem específica sobre geografia dos transportes de São Paulo. Eu sempre digo para meus alunos, vocês moram em São Paulo, vocês vivem em São Paulo, né? Pelo menos as rodovias do estado de São Paulo vocês têm que conhecer, né? Por exemplo, eu dou aula em Sorocaba, nesse momento, Sorocaba é cortada, né, pela Castelo Branco e pela Raposo Tavares, né? Dou aula em Conchas e Laranjal, e para me dirigir essas duas cidades eu vou pela Marechal Rondon, né? Também dou aula, né, em Cesário Lange, para onde eu vou pela Castelo Branco, né? Então aqui, né, ele quer as rodovias, né? Então eu tenho que identificar quais são as rodovias de acordo, né, com as opções que ele está dando, né? Ó, vias estruturam um corredor industrial Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto, né? Aqui, ó, é Anhanguera e Bandeirantes, né? Se algum de vocês gosta de música sertaneja, tem aquela clássica do Rio Negro Solimões, né? A saudade é um prego, o coração é um martelo, fere o peito e dói a alma, e vai vir do Flagelo, né? Que fala ali da Via Anhanguera e de um monte de cidades da Via Anhanguera, né? Que vai justamente, né, fazer um dos eixos aqui do triângulo da megalópole paulista, né? Se eu colocar aqui as rodovias, o que liga, né, São Paulo a Campinas e depois segue, né, mais em direção ao noroeste paulista, Anhanguera e Bandeirantes, né? Então, assim, Anhanguera e Bandeirantes é o número 1. Então, aqui já dá para eliminar a letra C e letra D, né? Depois, ó, direção da Baixada Santista. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, né? Aqui a gente tem a Anchieta e Imigrantes, né? Que vão descer aqui, ó, São Bernardo, né? Cubatão, esse pedaço aqui que a gente pega quando vai geralmente para a praia, né? Então, número 2, Anchieta. A Dutra, que está aqui, ela vai para o Rio de Janeiro, tá? Dutra, Trabalhadores, né? Ela vai aqui em cima, ó, Jacareí, Taubaté, tudo isso é via Dutra, tá? Aqui, ó, Vale do Paraíba Paulista, via Dutra, né? Onde tem as indústrias bélicas, inclusive, escondidas no relevo mamelonar, né? Quem está acompanhando ali a guerra do Irã, né? A gente fez o que dava com os morrinhos que a gente tinha aqui para esconder nossa indústria bélica. E aqui Sorocaba, né? Seria a Castelo Branco, né? Faz mais sentido aqui a rodovia Castelo Branco, né? Onde inclusive tem a fábrica da Toyota em Sorocaba. Então, né, aqui só confirmando, questão 27, aqui, Anhanguera, Anchieta, Dutra e Castelo Branco, letra B de bola.
28. Análise de gráfico. Então, aqui, ó, número de filhos por mulher era 6 em 1940, virou, né, menos do que 2 em 2020, né? Por isso que tem a novelinha lá dos Éramos 6, né? Ou a série Vagalume, para quem é mais velho. Análise do gráfico, é possível afirmar que as pessoas estão tendo menos filhos, né? Se elas estão tendo menos filhos, né, qual que é a conclusão ali? Letra D, taxa de fecundidade está abaixo do nível de reposição. Então, essa taxa de fecundidade tem que estar 2, 2,1, né, para ter a reposição ali na medida que as pessoas vão se envelhecendo e morrendo, tá? Preocupação com previdência aumenta de importância, né? Inclusive, às vezes usam isso para aprovar as leis complicadas, né? Mas quem está vendo essa prova sonha em ser militar justamente para não se preocupar com a previdência, né? Porque na previdência dos militares nunca se mexe. Letra B. Percentual de brasileiros em idade produtiva deve aumentar nas próximas décadas, não é o contrário, né? Se reduzir a natalidade, vai faltar trabalhador. Letra C, expectativa de vida no Brasil permanecerá abaixo dos 70. Isso aqui não tem a ver com expectativa de vida, né? E em algumas décadas o Brasil entrará no bônus demográfico. O Brasil já está no bônus demográfico, né? É aquilo que eu falo para os alunos, se vocês não desenvolverem isso aqui logo, já era. 29. Texto aí do Milton Santos, né? Clássico, Milton Santos que adora escrever difícil, né? Infelizmente já falecido, né? O grande geógrafo brasileiro. No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições e também uma nova importância, porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com sua localização. Atores mais poderosos se reservam os melhores espaços do território, deixando os restos para os outros. Sobre a globalização, marque a correta, né? Globalização é um fenômeno que apresenta várias dimensões, econômica, social, política, entre outras, as quais se materializam somente em escala mundial. Errado, né? É, Ele tem consequências no espaço local, na vida local, na mudança dos costumes, dos hábitos e um monte de coisa. Letra B. Lugares estão conectados a uma rede de fluxos, né? Controlados por muitos centros de poder econômico e político. Muitos não, né? São poucos aí os centros de poderes, tá? São, sei lá, grandes cidades, grandes países, né? Letra C. Circulação global de capitais financeiros cada vez mais livres de barreiras e regulamentações não geram crise econômica. Caramba, isso gera o tempo todo, né? E ainda tem um pessoal que defende, né, menos regulamentação, né? Letra D. Integração global dos mercados financeiros gerou crescente interdependência entre os países. É essa, né? Quando um quebra, todo mundo quebra. E letra E. Internet é um dos principais símbolos da revolução, com mais beleza, né? Mas não tem 90% da população mundial conectada à rede, né? Acho que deve estar em torno de uns 60%. E também com graus variados desse tipo de conexão. 30. Voltamos ali naquele tipo de exercício de verdadeiro ou falso. Fatores climáticos são responsáveis por características próprias de cada clima numa determinada região ou lugar. Sobre os fatores climáticos, pode-se afirmar que, primeiro, latitude. Temperatura média é maior quanto mais próximo se está da linha do Equador. Verdade, né? Perto do Equador é mais quente, longe do Equador é mais frio, né? Então, assim, aqui a 1 é verdadeira. A gente já fica entre letra A, letra B
e letra E. 2. Albedo é o índice de reflexão de uma superfície. Quanto maior o albedo, maior a absorção dos raios solares. Na verdade, se o albedo é a reflexão, quanto maior o albedo, maior a reflexão dos raios solares. Albedo menor absorve mais. Albedo é aquele negócio, por exemplo, de usar a cor clara num dia muito quente, porque a cor clara, né, tem maior reflexão, tem maior albedo, ela reflete mais a luz. Cor escura absorve e fica mais quente, tá? Então a 2, ela tá errada. Então aqui, ó, já dá para eliminar a letra B, né? Aqui C e D já tínhamos eliminado antes. Ficamos entre a letra A e a letra E. Então aqui dá para ir pela 3 ou pela 5. 3. Massas de ar são partes da atmosfera que possuem característica comum de temperatura, umidade e pressão. Essa é verdadeira, tá? A 5, né? Continentalidade e maritimidade. Locais próximos aos oceanos e mares possuem amplitude térmica maior. Na verdade, ela é menor, porque o vapor d'água, a umidade, é um gás estufa e ele diminui, né, a amplitude térmica desses lugares. O lugar que tem amplitude térmica maior que existe é deserto, lugar seco pra caramba, né? De dia é muito quente, de noite é muito fria. Então, aqui, letra A de amor. O próximo, penúltimo, são 12 questões de geografia. Considerando as grandes culturas comerciais e a Organização Espacial da Agropecuária no Brasil, a figura corresponde à produção do quê? Ó, isso é matéria do segundo ano. Minas Gerais, Espírito Santo são nitidamente os maiores produtores desse negócio. Terceiro lugar, Rondônia, São Paulo, sul da Bahia. Mas aqui, ó, por Minas e por Espírito Santo, né, é a letra E, café. Se fosse cana-de-açúcar, São Paulo tinha que estar bem pintadinho. Se fosse soja, o Mato Grosso tinha que estar bem pintadinho. Se fosse cacau, era o sul da Bahia e o Pará que estariam pintadinhos. Milho estaria o Brasil todo pintadinho, mas principalmente os estados ali do centro-oeste e do sul. 32, o último exercício. Fluxos internacionais de comércio obedecem a lógicas logísticas. Acho que eram lógicas distintas. Né? Lógicas logísticas fica meio estranho. De pontos de produção em direção a hubs de distribuição ou lugares de destino de consumo. São várias as rotas de circulação de navios petroleiros e gaseiros pelo mundo, e muitas delas com delicados pontos de passagem, denominados choque points ou pontos de estrangulamento, né? Então, assim, falou de petróleo, tem 2 lugares aí que são importantes, né? 2 não, tem mais. Mas aqui, ó, Golfo, de onde sai, daí eles têm que passar pelo Estreito de Hormuz. Depois tem aqui o Golfo de Aden. E aqui em cima, né, o Canal de Suez. Um outro lugar importante relacionado ao deslocamento de petróleo. Estreito de Malaca, onde fica na pontinha Singapura, né, que vai pegar esse petróleo, industrializar e transformar em um monte de coisa, né? E aí a gente tem que dar uma olhadinha nos itens aí. Então, o Canal do Panamá operou em 1904, ligando o Atlântico ao Índico. Aqui tá errado pelo Índico, né? Atlântico e Pacífico, tá? Índico é onde fica a Índia, né? Canal do Panamá tá aqui, ó. Ele liga o Atlântico ao Pacífico. Letra B de bola. Petróleo representa quase 1/3 do volume de carga transportado por via marítima. Alguns estreitos marítimos e canais artificiais desempenham um papel estratégico, com destaque para o Estreito de Hormuz e o de Malaca. Verdade. As outras. Rota Ásia-América do Sul é a mais movimentada do mundo, né? Eu acho que ela não é a mais movimentada do mundo. A mais movimentada vai envolver países mais desenvolvidos, né? Sei lá, Europa, Estados Unidos, China, Japão, Estados Unidos, não sei, tá?
E assim, ó, mercadorias de alto valor agregado para o imenso mercado sul-americano de país não é imenso assim. Os países são pobres, né? Letra D. Distribuição geográfica dos principais portos marítimos em carga de container oferece uma imagem de peso hegemônico para a América do Norte. 5 entre os 20 maiores portos são dos Estados Unidos. Não sei se 5 entre os 20 maiores portos são dos Estados Unidos, mas aqui ele ignora a China, né? O porto mais movimentado do mundo é da China. O Porto de Singapura também é importante, Hong Kong, hegemonia da América, hegemonia, domínio absoluto, não tem isso. E letra E, Estreito de Malaca, passagem marítima para os países do Sudeste Asiático, liga o Mar do Sul da China ao Oceano Pacífico. Não. O Estreito de Malaca vai ligar o Oceano Índico, né, ao que os chineses vão chamar aqui de Mar do Sul da China, mas tem outros nomes. Seria aqui o Pacífico, tá? Não o Pacífico, ó, só para não acabar confundindo. Ó. Aqui é o tal do Mar do Sul da China, né? Aqui é o Oceano Índico. E a gente chama de Oceano Pacífico mais ou menos para cá das Filipinas, né? Tem gente que coloca, né, o Mar do Sul da China como parte do Oceano Pacífico, tá? Mas aqui é como se tivesse uma barreira, né? Então, passou as Filipinas, a gente pode falar sem dúvida de Oceano Pacífico, mas aqui é Índico, tá? Estreito de Malaca está conectando o Índico ao Mar do Sul da China. Faz mais sentido do que conectar o Mar do Sul da China ao Pacífico. Então, aqui, letra B de bola. Pessoal, prova vertical, ela é difícil, ela é trabalhosa. Eu gastei quase 47 minutos, né, para fazê-la aqui com vocês. Dito isso, muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.